34, vamos a uma entrevista nessa quinta-feira, dia de Corpus Christi. Araripina Urgente. Entrevista. Eu estou ao telefone com o senador Humberto Costa, do Partido dos Trabalhadores, que está aí em mais uma pré-campanha para tentar a sua reeleição mais uma vez. Senador, é um prazer falar com o senhor mais uma vez, né? Aqui pela sua rádio Arari FM. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Roberto Gonçalves, bom dia a todos os ouvintes da Arari FM, a toda a população de Araripina e de todo o sertão do Araripe. É importante poder falar para o programa Araripina Urgente. Bom, senador, da última vez que nós conversamos aqui, foi por telefone também, né? Faz exatamente 8 anos que isso aconteceu, mas eu queria que o senhor destacasse aí nesse período, né, o que o senhor pode dizer de conquistas, né, relacionadas ao seu trabalho aqui para o sertão do Araripe. Bom, você me dá aí uma boa oportunidade de falar tanto do trabalho que eu tenho feito com as emendas parlamentares, mas também o trabalho que nós temos feito junto ao governo federal para que nós pudéssemos ter alguns avanços importantes. Um dos mais importantes que eu vejo foram as obras do campus Araripe do Instituto Federal de Araripina. Aliás, da última vez que estive em Araripina, nós fizemos uma visita ao Instituto Federal. E quando houve a definição dos municípios para onde os institutos federais poderiam ir, tanto a senadora Tereza Leitão quanto eu estivemos lá no MEC e defendemos a ideia de que era importante o Instituto Federal em Araripina, principalmente pela vocação econômica da região, no que diz respeito à questão do gesso. Então, é uma obra que está avançando, em breve, certamente, nós vamos ter a inauguração. Eu também tenho trabalhado muito pela saúde no município, e desde 2023, pelo menos, nós temos apresentado várias emendas para a manutenção do sistema municipal de saúde, diretamente para a prefeitura, mas também tenho aplicado emendas especialmente ao Hospital Santa Maria, que é uma referência importante no tratamento do câncer e uma instituição filantrópica muito importante da região, e vou continuar atuando dessa maneira. Do ponto de vista da questão da infraestrutura e da logística, nós continuamos na luta para que haja a continuidade da construção da Transnordestina, no trecho que vai de Salgueiro até o porto de Suape, mas também trabalhamos, inclusive por intermédio da própria Sudene, para que as obras que vão até o porto do Pecém pudessem continuar, e elas terminam beneficiando o polo gesseiro como um todo, né? Mas a nossa luta é para que Pernambuco tenha o seu ramal também. Também tenho enviado para a prefeitura, enviei uma doação de equipamentos para a agricultura, com trator, com implementos que ajudam a agricultura familiar, né? Então, tenho procurado desenvolver esse trabalho no município de Araripina e na relação com as pessoas que fazem a política no município. Bom, senador, para ser justo, né, realmente o senhor esteve aqui recentemente, inclusive o nosso amigo Everaldo Nascimento nos convidou para entrevistar lá no Hotel Ibis e, infelizmente, né, eu estava na zona rural e não pude entrevistá-lo. E agora, o senhor citou aí a questão do IF Sertão, né? Eu me lembro que o prefeito, na época, Raimundo Pimentel, ele comemorou muito em 2023 e que Araripina estava na lista das 100 cidades, né, do Brasil que iria receber o IF Sertão ainda naquele ano, né? Seriam 100 unidades do IF Sertão em 2023. O que foi que aconteceu, senador, que até agora, né, não saiu o IF Sertão? Não, na verdade é o ritmo normal das obras, não é? Quando eu estive aí a última vez, as obras estavam ainda numa fase de realização daquela sustentação inicial, ainda estava
nessa fase me fugiu aqui a palavra, do alicerce, né? Ainda estava na fase do alicerce. Não tive oportunidade de voltar. A próxima vez que eu for ao Araripe, eu vou fazer essa visita novamente, mas é uma obra que tende a ser rápida. A previsão, na época em que eu estive aí, da última vez, seria a inauguração nesse ano de 2026. E acho que isso vai acontecer. E esse equipamento ele vai ser muito importante porque os institutos federais eles têm o ensino superior e tem também o ensino médio, o ensino profissionalizante. E isso é muito importante para o casamento com as atividades econômicas da região, né? E teremos cursos que vão lidar diretamente com o tema do polo gesseiro, com a preparação de técnicos que possam trabalhar não somente nas orientações para a extração, mas também do beneficiamento do gesso, de montagem dessa cadeia logística também, né? Então, eu creio que vai ser uma grande conquista, não só do município de Araripina, mas do polo gesseiro como um todo, do sertão do Araripe como um todo. Nós estamos conversando com o senador da República pelo Partido dos Trabalhadores, Humberto Costa. Senador, o prefeito de Araripina, Vilas Mateus, ele anunciou, tem 2 dias, né? 3 dias, aliás, mais um conjunto habitacional aqui em Araripina, Minha Casa, Minha Vida, né? Serão mais 50 unidades, Araripina já tem 2 habitacionais, serão mais 50 unidades e ele não anunciou a data. O senhor tem aí muitas informações que a gente não tem. Esse habitacional começa a construção ainda esse ano? Veja, eu não sei detalhes maiores sobre esse habitacional, mas Araripina, como você disse, já foi contemplada durante os governos de Lula e de Dilma com 2 conjuntos habitacionais, né, em Araripina. Naturalmente que existem os prazos, as contratações, enfim, mas geralmente isso não demora muito tempo. O governo Lula, inclusive, tem dado uma prioridade muito grande à retomada do programa Minha Casa Minha Vida. Então, eu acho que o prazo será bastante razoável, não será nada que demore demais. Esse é um programa para o qual não tem faltado dinheiro do orçamento da União e da Caixa Econômica Federal. E eu acredito que muito breve nós vamos ter essa definição. Até porque a definição de quais conjuntos seriam construídos no Brasil como um todo aconteceu agora, recentemente. E essa definição parte da situação econômica do município, dos cadastros que foram feitos, e aí em Araripina sempre foram feitos com qualidade. De modo que eu não acredito que, definida a previsão de conclusão, que nós tenhamos uma demora muito grande. Eu sei que a carência é grande e essas pessoas têm uma grande expectativa para terem já as suas casas, mas eu tenho convicção de que será algo que não vai demorar muito, não. O senhor voltou aí para a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas, né? O fim da escala 6x1. Foi aprovada lá na Câmara dos Deputados. Agora vai para a Casa Alta, onde o senhor aí está representando aqui Pernambuco, né? O presidente da Casa, né, o senador Davi Alcolumbre, disse que não tem muita pressa, que tem que seguir todos os trâmites, passar pelas comissões. O senhor acha que isso pode prejudicar a aprovação dessa PEC? Vai ficar para depois da eleição? Qual é a opinião do senhor? Eu acredito que deve ser aprovada logo, Roberto, porque é um sentimento da população brasileira, a maioria esmagadora quer que nós tenhamos essa mudança da jornada de trabalho o mais rapidamente possível. E você imagina que a Câmara, que tem 513 parlamentares, aprovou num tempo recorde. O Senado, que tem um número bem menor de parlamentares que já estão acompanhando essa discussão há um tempo, não tem nenhum tipo de razão para atrasar esse processo, né? Se nós tivermos a aprovação
agora, antes do recesso parlamentar que acontece em julho, e eu acredito que há tempo hábil para que isso aconteça, nós teremos aí por volta do mês de setembro já pessoas gozando desse direito adquirido pela luta do povo brasileiro. Agora, é óbvio que o Senado está sofrendo uma grande pressão. O presidente do Senado, inclusive, os empresários já foram lá, foram reclamar, mas, na verdade, a pressão que está sendo feita, por outro lado, pela população, pelo pessoal nas redes sociais, pelo envio de e-mails aos senadores, é muito grande. E lembre que, nesse ano, 2/3 do Senado serão renovados, ou seja, nós somos 81 senadores, 54 vagas vão ser escolhidas pela população agora, nesse ano de 2026, não é? E o mais importante é que nenhum senador vai querer entrar na disputa eleitoral, e muitos deles vão tentar a reeleição. Ninguém vai querer entrar na disputa eleitoral com a pecha de ter votado, de ter ficado contra a adoção dessa escala de 40 horas semanais, o fim da escala 6x1. Então, eu sou muito otimista no sentido de que nós possamos aprovar essa medida antes do recesso parlamentar, que começa ali pelo meio do mês de julho. E acho que isso vai ser muito bom para a população brasileira, as pessoas vão ter um pouco mais de tempo para ficar com a sua família, para o lazer, para uma atividade de aperfeiçoamento profissional, enfim, para várias coisas que um dia de folga nos permite fazer, não é? Então, há uma expectativa muito grande da população. Eu não acredito que o Senado vai ter coragem de atrapalhar a rápida tramitação desse processo. O senhor acha que os empresários brasileiros, os comerciantes que geram emprego, estão preparados para essa redução de jornada aí, pagar o mesmo salário por menos trabalho? Isso não pode gerar desemprego, senador? Não, eu acho que sim. Eles podem, até porque o governo está estabelecendo uma transição, o governo e o Congresso, uma transição que é razoavelmente longa. Nós vamos ter 60 dias após a vigência dessa emenda constitucional, nós vamos ter uma redução de 2 horas e, em pouco tempo, mais um ano. Então, é pouco tempo, mas não é tão pouco tempo. E mais um ano, nós teremos uma redução definitiva para essas 40 horas. Então, eu creio que há um prazo suficiente para isso. Em segundo lugar, todos os estudos que foram feitos, não só no Brasil, porque já em algumas áreas essa escala de 40 horas ela é adotada, voluntariamente pelos proprietários dos estabelecimentos, mas no exterior também, onde a escala de trabalho teve essa redução, a produtividade dos trabalhadores aumentou significativamente. E isso significa a gente compensar essa redução, com um trabalhador mais disposto, mais animado, mais preparado, E você lembra que no Brasil sempre que acontece uma tentativa de melhorar a vida do trabalhador, ampliar os seus direitos, sempre tem alguém que diz que aquilo vai gerar fechamento de empresas, vai levar ao desemprego. E quando a gente analisa cada medida que foi adotada, nada disso aconteceu. Todo mundo que estuda a história e vê quando Getúlio Vargas decidiu adotar a CLT, criar a CLT, que previa vários benefícios, jornada de trabalho definida, período de férias, enfim, todas essas coisas, diziam que o Brasil ia quebrar, que ia ter muito desemprego, e nada disso aconteceu. Quando foi adotado também o 13º salário, a grita foi ainda maior.
os jornais, na época, faziam amplas matérias, manchetes, dizendo que o Brasil ia quebrar, e, no entanto, foi adotado o 13º salário, e, ao contrário, na verdade, houve um benefício para a atividade econômica. Com o 13º salário, todo mundo tem, principalmente ao final do ano, um dinheiro extra para poder adquirir bens, para poder comprar alguma coisa a mais, e isso termina alimentando e estimulando o comércio, a indústria, enfim. Então, eu acredito que não haverá nenhum maior prejuízo para as empresas no Brasil. E se houver, com toda certeza, o governo e o Congresso vão procurar meios de compensar qualquer tipo de dano que aconteça para as pequenas empresas, principalmente. É isso que nós torcemos, né? Porque o que tem de empresa endividada aí e também já fechando as portas não é brincadeira, não. Senador, vamos falar um pouquinho de política. O senhor citou agora há pouco sobre a questão da renovação na Câmara, né? Aliás, no Senado. E aqui em Pernambuco, o senhor está aí na chapa majoritária do João Campos, junto com a Marília Reis. Marília sempre liderando aí nas pesquisas, o senhor em segundo lugar, mas aí aparece Miguel, aparece o Eduardo da Fonte ali, juntinho no Mocotó e tal. O senhor está otimista para ser eleito mais uma vez, aí pela 3ª vez para o Senado? Sim, eu estou muito otimista, porque, na verdade, o que eu tenho a apresentar ao povo pernambucano e pedir o seu apoio é a minha trajetória política, a minha trajetória de vida, não é? Eu sou fundador do PT, fui fundador em 1980, ao lado do presidente Lula, e ao longo desse período eu só tive um partido político, que foi o PT. Então as pessoas sabem onde eu estive, onde eu estou e onde eu vou estar mais para frente. Nos meus mandatos parlamentares, eu sempre tive posições muito claras e muito firmes ao lado do povo trabalhador brasileiro, defendendo o Estado de Pernambuco. Qualquer tema que seja do interesse de Pernambuco, qualquer cidadão pernambucano pode procurar na internet, no Google, que vai ver como eu me comportei, os projetos que eu apresentei, o que é que eu defendi, a minha luta pela transposição do Rio São Francisco, pela Transnordestina, pela melhoria da infraestrutura aqui no nosso estado. E também onde eu passei, seja como parlamentar, seja como integrante do executivo, eu deixei em cada cidade, em cada município de Pernambuco e até mesmo no distrito de Fernando de Noronha, alguma ação que beneficiou a população. Eu fui ministro da Saúde, como ministro da Saúde, eu criei o SAMU, que é uma das políticas mais bem aprovadas do governo federal há muito tempo. Eu criei o Brasil Sorridente, que é o sistema de atendimento na área da odontologia, na área dos dentistas para a população, especialmente a população mais pobre. Eu criei a Farmácia Popular, que ainda hoje é um programa que tem um alcance social gigantesco. As pessoas que precisam têm o direito de receber a fralda geriátrica para os seus idosos, receber remédio para asma, para hipertensão, para os problemas cardíacos, não é? Eu criei a Academia da Cidade, e acho que em Araripina nós temos a Academia da Cidade, criei no tempo que eu era secretário das cidades de Eduardo Campos, e também como senador eu tenho procurado trabalhar para fazer com que os recursos da União, do governo federal, possam chegar em cada município. Então, eu acredito que tenho a possibilidade de pedir ao povo pernambucano a minha recondução, porque eu tenho trabalhado pelo nosso estado,
tenho a melhor relação possível com todos aqueles que participam da política. Só para você ter uma ideia, em Araripina eu tenho uma relação excelente com o prefeito Evilásio Mateus, não é? Tenho ajudado com as emendas parlamentares, ajudado o município, mas ajudei também durante a gestão de Raimundo Pimentel. Tenho uma excelente relação com Socorro Pimentel e com Roberto Arraes também, não é? Então eu acho que eu estou pronto, preparado para dar continuidade a um trabalho que tem dado certo. Pronto, só para fechar, a assessoria do senhor já falou aqui para a gente que o senhor tem outros compromissos. Vamos falar de pesquisa agora com relação ao governo do Estado, né? O Datafolha mostrou a virada da governadora Raquel Lira para cima do ex-prefeito João Campos, do Recife. Como é que o senhor está acompanhando esses números? O senhor acha que João vai recuperar esses números, vai voltar à frente? E o que é a sua expectativa com relação ao governo do Estado? Olha, a minha expectativa é muito positiva, né? Primeiro porque João Campos é, sem dúvida, uma das maiores novidades criadas na política brasileira ao longo dos últimos anos. Fez uma grande gestão à frente da Prefeitura do Recife, revolucionou a nossa cidade, deu um tratamento extremamente prioritário para a questão da saúde, para a questão da educação, da moradia, da infraestrutura do município, da cultura. Então, ele tem todos os atributos para ser um grande governador. É uma pessoa que tem estado ao nosso lado, ao lado do PT, do presidente Lula, em todos os momentos dessa trajetória do presidente. E eu acredito que nós vamos ter uma eleição muito disputada, mas que nós temos amplas condições de vencer, não é? Estamos aí marchando para as convenções e após as convenções nós vamos para a campanha aberta, direta e com toda certeza a nossa expectativa é de termos um grande resultado. Com a reeleição do presidente Lula, com a eleição dos dois candidatos ao Senado da nossa chapa, a ex-deputada Marília Reis e eu também como candidato ao Senado, e acredito que temos chances muito grandes de vencermos a eleição para o governo estadual com João Campos. Senador Humberto Costa, do Partido dos Trabalhadores, muito obrigado pela sua gentileza, um abraço e até a próxima oportunidade. Espero conversar com o senhor antes, né, no período eleitoral, para a gente trazer também mais informações sobre o seu trabalho aqui na nossa região, no sertão do Araripe. Um abraço, senador. Obrigado. Muito obrigado, Roberto. Um prazer falar para a Rádio Araripe, para todos os ouvintes do Araripina Urgente. E na primeira oportunidade em que eu for para o Araripe, não vai demorar, eu espero poder aí diretamente na rádio ter uma conversa com você, falar para toda a população de Araripina e de todo o sertão do Araripe. Um grande abraço, Roberto, um abraço a toda a população de Araripina. Obrigado, senador. Agora são 7h58. Vamos ao intervalo, já estaremos de volta. Informando. Prestando serviço e comunicando. Roberto Gonçalves.